Se prestarmos atenção, verificamos que o narcisista parece ser a pessoa com o maior ego do mundo, na maioria das vezes. Ele se sente um ser totalmente grandioso e intocável. Mas se eu disser que o centro do seu universo não existe e que a fúria que ele sente contra você, na verdade, quando afronta, que você apenas está afugentando um fantasma que ele criou para se defender das outras pessoas. Se vocês quiserem saber por que o ego do narcisista é uma ilusão, fique conosco após o sinal da vinheta. Da onde nasce o ego, praticamente? O interessante é que vinculamos o ego às nossas sensações e percepções da realidade e deitamos o nosso intelecto nessas mesmas sensações e percepções, do qual que criamos uma espécie de um ego frágil, ou seja, ele não existe, esse ego. Mas o interessante é que dentro, né, da filosofia budista vemos o conceito de anatta, que é não eu, tá? E isso, por exemplo, para nós ocidentais, nós chamamos na maioria das vezes de ego. Mas o interessante é que o não eu, ou seja, o anatta, ele é apenas um fluxo de pensamentos, de sensações e memórias. Se olharmos, por exemplo, sobre o narcisista, ele é uma pessoa tão violenta que ele se apega a essa ilusão. A ilusão que as suas sensações, suas percepções, seus sentimentos, né, que criam. O interessante é que ele vai gastar 100% da sua energia tentando construir um monumento de pedra, né? Ou seja, que é o seu eu grandioso, sobre a areia movediça, do seu aplauso e do seu medo, e até mesmo da sua submissão, para ele se sentir bem. Mas na verdade ele quer se sentir bem com as sensações que ele tem sobre você. Então, essa grandiosidade, na maioria das vezes, é uma armadura que se protege em um espaço vazio. Isso funciona da seguinte maneira: o budismo ele trabalha com um conceito chamado skandhas, né? Por exemplo, nós entendemos como holograma, ou seja, tem a realidade, né? Nós olhamos a realidade como ela é. Da realidade nasce o quê? As percepções. Das percepções temos as sensações. Das sensações geramos o conhecimento. E do conhecimento geramos a consciência. E a consciência, na maioria das vezes, é a individualidade. Então, para o conceito búdico, né, a nossa consciência ela é totalmente ilusória, porque ela se apega apenas a sensações e sentimentos que são totalmente impermanentes. Porque na maioria das vezes nós não conhecemos como somos afetados pela realidade. E o que conhecemos, na maioria das vezes, é a sensação que temos sobre a realidade. E mediante essas sensações, nós criamos o quê? Lógica, argumento, projeção, ou seja, e terceirização. Então, a partir daí que nasce o nosso conceito de consciência. E quando eu falo, por exemplo, do narcisista, como ele é totalmente ausente de self, né? Ele é totalmente moldado pelas sensações e pelas percepções que ele tem da realidade. Mas só que tudo o que acontece na vida é totalmente impermanente. Os sentimentos que nós temos sobre o mundo não é o mesmo. Os nossos sentimentos são totalmente fluidos, efêmeros. Então, por isso que cada vez nós mudamos de opiniões, né, de sensações e de comportamentos mediante alguns fluxos que geram a nossa maneira de pensar. Mas o que gera a nossa maneira de pensar não é a razão, mas sim a sensação que eu tenho sobre a realidade, e eu vou usar, por exemplo, a lógica para justificar essa sensação. O interessante é que nós, né, no pensamento ocidental, temos o costume de querer a permanência das coisas, que as coisas sejam sempre as mesmas. É por isso que gostamos de coisas que não sejam transitórias. E isso mexe, por exemplo, com a nossa identidade. É a mesma coisa, né? Você come a primeira pamonha, ela é uma delícia.
mas come a segunda, já não é tão gostoso quanto a primeira. Você come a terceira pamonha, já não é igual à primeira pamonha. Você vai comer a quarta, você vê que você já está ficando saturado. E tem coisas que você gostava no passado e que agora você não gosta da mesma maneira que você gostava. Por quê? Porque, por exemplo, as nossas sensações e percepções que temos da realidade vão se moldando conforme as nossas experiências que temos com o mundo, com a realidade. A partir daí se cria a nossa subjetividade. E o narcisista gosta de coisas fixas. Ele quer que as coisas sempre sejam as mesmas, né? Ou seja, para ele nada deve mudar. Porque como ele também está guardando uma espécie de um fantasma, né? Ele quer que as coisas aconteça do jeito que ele quer, mas as coisas praticamente não acontecem. Então ele vai querer culpar os outros que tem dentro do seu subconsciente, ou seja, dentro do seu inconsciente. É por isso que ele sempre vai achar, por exemplo, que a causa do seu sofrimento é o outro. E isso, na maioria das vezes, no budismo, ele é chamado de anatta, né? Ou seja, que a nossa identidade, na maioria das vezes, está ligada às nossas sensações e às nossas percepções. E quando nos apegamos a essas sensações, esses sentimentos, produzimos o sofrimento. Porque qual é o nosso verdadeiro eu? Se ele não é na sensação e na percepção aonde ele habita. O interessante também, que eu quero falar com vocês sobre o segundo tópico, que é dukkha, né? Ou seja, é o sofrimento secreto do manipulador. Mas antes de continuar sobre o tema de hoje, eu quero saber se o nosso tema é totalmente pertinente a vocês, se o nosso canal tem algum sentido. Por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas. E também vocês não se esqueçam também de comentar, né, aqui no nosso canal também quais tipos de conteúdos que vocês gostariam também de ouvir, que eu irei responder com o maior carinho. Mas como eu não quero me delongar, eu quero falar com vocês sobre dukkha. Na verdade, que dentro do budismo, dukkha, ela é a primeira nobre verdade, ou seja, que tudo na vida é sofrimento, né? Buda Shakyamuni, ele tinha o costume de dizer: estar perto daquilo que não se ama é dukkha. Estar longe daquilo que se ama é dukkha. Ou seja, tudo é sofrimento. Quando você está perto de alguém que você não gosta, você tem sofrimento. Quando você está longe de alguém que você gosta, você gera uma sensação de sofrimento. Porque é aquela coisa que eu já disse, né, no primeiro tópico, né? Ou seja, nós apegamos às nossas sensações e às nossas percepções. É por isso que sofremos muito, porque somos totalmente apegados não à realidade, mas à sensação que temos sobre a realidade. Ou seja, é o excesso de subjetividade. Então, por exemplo, o narcisista, na maioria das vezes, é a pessoa que é mais apegada à ilusão do eu. Todos nós somos apegados a essa ilusão. Da onde estaria o nosso verdadeiro eu? Sempre acreditamos que ele está nas nossas sensações e nas nossas percepções. Sentimos a realidade, então sofremos por olhar, por exemplo, aquilo que sentimos. Não olhamos as coisas como são, mas sim como percebemos pelas nossas percepções, tá bom? Então, por exemplo, esse vazio que o narcisista, o manipulador tem, ele é totalmente um poço sem fundo, né? Ou seja, que é o motor de toda a manipulação, porque quanto mais eu tenho desejo, mais eu quero dominar. Quando eu domino mais, eu exerço mais poder. Quanto eu exerço mais poder, mais eu tenho o quê? Essa sensação, tá? De vazio. Então, o suprimento narcísico que o narcisista busca, na maioria das vezes, não é um troféu, mas sim um analgésico. O porquê? Porque ele busca preencher a sua dor e a sua existência. Ele não faz isso, na verdade, para causar dor no outro, embora ele cause, mas ele quer aplacar a sua dor, a própria dor. Então, quando ele, por exemplo, causa sofrimento no outro, ele sente uma forma, uma espécie de analgésico, porque ele vê que o sofrimento da outra pessoa é muito mais
profundo do que a dele. Então é por isso que a droga que ele usa para silenciar as pessoas, na verdade, é sufocar esse grito existencial que ele mesmo tem, tá? E esse poço sem fundo que ele gera, na maioria das vezes, é uma ilusão. Ou seja, ele te faz sofrer para poder se livrar do próprio sofrimento. O interessante também é a fúria narcisista como pânico existencial. Olha que coisa interessante. O que acontece quando você desafia a ilusão de uma pessoa que é totalmente narcisista? Na maioria das vezes você vai encontrar essa pessoa totalmente furiosa. O interessante é que o budismo, né, ele vai explicar, por exemplo, que o sofrimento, na maioria das vezes do narcisista, não é raiva, e sim pânico. Ou seja, esse terror existencial que ele tem, na verdade, que é o anatta, né, que é o não eu, porque você está, por exemplo, ameaçando algo que ele acredita que tenha, mas só que ele apenas tem sentimentos efêmeros, sensações rápidas, prazer dopaminérgico intenso, muito rápido. Então ele sempre quer o quê? Passar essa dor mediante esse prazer. Então, quando você aplica um método, por exemplo, de indiferença ou pedra cinza, você rejeitando o manipulador, o que ele vai fazer na verdade? Você está colocando a ilusão dele em xeque, porque você não está dando mais linha, vamos dizer, para ele acreditar que os sentimentos que ele tem é praticamente real. Então, na verdade, quando você vira suas costas para o abusador e o manipulador, o espelho que ele vê, quando você fica quieto, é o espelho do próprio vazio dele, é o reflexo do próprio vazio do narcisista e do manipulador. Então, a fúria, na maioria das vezes, que é o seu pânico, é a última tentativa desesperada para defender uma espécie de um fantasma, de provar que ele pode afetar a sua vida e a sua realidade. Então, ele sempre acredita que o ego dele existe porque ele se alimenta, por exemplo, de sentimentos efêmeros e ele quer que sejam permanentes. Então é por isso que ele sempre quer causar mais sofrimento, mas é como uma forma, por exemplo, de anestesiar o seu próprio, tá? Então, você muitas vezes entendendo isso, você está entendendo a sua própria libertação. Mas o interessante é que quando você não está lutando mais contra uma pessoa, de acordo com a filosofia budista, você está simplesmente se retirando de um teatro de uma ilusão, porque tudo para ele é uma espécie de holograma, é projeção. Então você vai mostrar que ele não é, né? Mas quando você vira as costas e fica totalmente quieto, ele fica totalmente apavorado, né? Mas o interessante também, né, já finalizando aqui, aqui a filosofia ocidental nos ensina, na maioria das vezes, eu não tiro nenhum crédito, tá, da psicologia ocidental, ela ensina que o narcisista é uma pessoa totalmente quebrada, né? Mas o budismo, por exemplo, que é uma tradição milenar, né, há mais de 2.500 anos, ele mostra que, por exemplo, a alma do narcisista e do manipulador é o espírito de uma ilusão que é totalmente faminta. Ou seja, você jamais conseguirá preencher o vazio de uma pessoa que é totalmente narcisista e manipuladora. Ou seja, porque ela é uma espécie, na verdade, de buraco negro, né? Então, na maioria das vezes, o que você pode fazer é parar de se jogar dentro desse abismo querendo salvar ele, porque você não consegue salvar. Então, a verdadeira compaixão não é salvar o outro, mas você salvar a si mesmo. Então, quando foi que vocês perceberam que algum dia foi, sabe, tentou preencher o vazio de uma pessoa que é totalmente manipuladora? Esse vazio, e que você percebeu que esse vazio nunca terá fim. Então, compartilhe nos comentários, tá bom? O momento em que você entendeu que não era sobre você, na verdade, que o narcisista agia, mas sim dentro de acordo com as suas próprias projeções e o próprio vazio, tá? Então, a sua história, na maioria das vezes, pode ser um despertar que a outra pessoa precisa. Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo.
e até a próxima.